E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós estaremos vendo os modelos atômicos. Mas professor, o que é modelo atômico? Modelo atômico, galera, é uma teoria que vai explicar como é o átomo, certo? De maneira bem simples é isso. O modelo atômico ele vai dizer como que é o átomo. Ah, será que o átomo tem elétrons? Será que o átomo tem prótons? Será que o átomo tem nêutrons? Então, os modelos atômicos vão explicar do que é constituído o átomo e suas propriedades, beleza? Então, turma, desde o começo dos tempos, o ser humano ele vinha pensando do que era constituído a matéria, certo? O ser humano sempre estava buscando entender do que era formado o mundo. Então, cerca de 500 a.C. e 460 também a.C., surgiram duas figuras importantes, que eram Leucipo e Demócrito. Eles desenvolveram a ideia de que havia um limite para a pequenez das partículas, ou seja, existiam pequenas partículas que formavam o universo, certo? E essas partículas eram indivisíveis. A essas partículas, pessoal, eles chamaram de átomos, certo? Então, Leucipo e Demócrito foram os primeiros a pensarem que o universo era formado por átomos. O que seriam esses átomos para eles? Seriam partículas muito pequenas e que elas seriam indivisíveis. Então, turma, a partir do século V a.C. surge Empédocles. Empédocles não concorda com a teoria de Leucipo e Demócrito. Ele propõe uma nova teoria para explicar do que era constituído o universo. Ele propõe que o universo era constituído de 4 elementos: a terra, fogo, ar e água, certo? Aí, a partir disso, pessoal, surgiu então a teoria dos 4 elementos. Você já deve ter assistido aí séries, desenhos animados que falam sobre esses 4 elementos, certo? Como Avatar mesmo, Avatar trata sobre esses 4 elementos, certo? Mais para frente, pessoal, a gente vai ver se a terra, o fogo, o ar e a água são realmente elementos, beleza? Aí depois, turma, aparece Aristóteles. Aristóteles, ele complementa a teoria de Empédocles sobre os 4 elementos que constituíam o universo, certo? Ele dizia que esses elementos eles se associavam através de algumas qualidades. Então, turma, observem aqui que aqui tem o fogo, certo? O fogo ele compartilha com o ar a característica, a qualidade de quente. Ele compartilha com a terra a qualidade de seco. O ar ele compartilha com o fogo a qualidade de quente e com a água a qualidade de úmido. A água, por sua vez, ela compartilha com o ar a qualidade de úmido e com a terra a qualidade de frio. E, por fim, a terra, ela compartilha com o fogo a qualidade de seco e com a água a qualidade de frio, certo? Para Aristóteles, pessoal, a remoção ou a adição de alguma dessas qualidades permitiria um elemento se transformar em outro, beleza? Agora avançando para 1803. Em 1803, pessoal, surge Dalton, retomando as ideias de Leucipo e Demócrito, e ele propõe o seguinte: a matéria ela é formada por átomos. O que seriam esses átomos? Eles vão ser partículas indivisíveis, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, esse, pessoal, é o modelo atômico de Dalton, dizendo que a matéria é formada por átomos. Esses átomos seriam partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Muitas vezes, turma, vocês vão ver aí nos livros, na internet, que compara o modelo de Dalton com uma bola de bilhar. Uma bola de bilhar ela é maciça, esférica, indivisível e muito pequena. Tranquilo? Agora, galera, a gente avança para o modelo atômico de Thomson, que foi proposto em 1898, certo? O modelo atômico de Thomson ele é baseado nas descobertas associadas com a radioatividade e experimentos realizados com os tubos de raios catódicos construídos pelos cientistas Geisler e Crookes. Observe, pessoal, a representação
para esse tubo aí. Ó, aqui tem uma fonte de tensão, certo? Que aqui é uma bateria. Aqui tem o cátodo. Professor, o que é cátodo? Ó, é o polo negativo. E aqui tem o ânodo, certo? O que é o ânodo, professor? É o polo positivo, certo? E aqui dentro desse tubo era colocado um gás rarefeito a baixas pressões, certo? Aí, professor, não sei o que é gás rarefeito, não. Um gás rarefeito, pessoal, é um gás com uma concentração extremamente baixa, certo? Então, turma, o que acontecia quando era formado esse tubo aí? Era construído esse sistema aqui, na verdade. Acontecia, pessoal, que havia a formação de um raio catódico. O que é esse raio catódico? Esse raio catódico, pessoal, ele vai ser gerado devido à tensão existente entre esses polos, certo? Então, esse raio catódico ele vai ser um feixe de elétrons, certo? Mas como que vai ser gerado esse feixe de elétrons? Nós sabemos que aqui dentro desse tubo tem um gás, certo? E dentro desse gás, pessoal, e nas partículas desse gás vão ter elétrons, certo? Essa tensão gerada entre o cátodo e o ânodo vai arrancar os elétrons desse gás, certo? Então, vai produzir um raio catódico, que é um raio luminoso constituído de elétrons, certo? Por que é chamado de raio catódico? Porque ele sai do cátodo, que é o polo negativo. Tranquilo? Então, turma, quando um gás rarefeito ele é colocado em baixa pressão e submetido a uma alta tensão elétrica, por exemplo, lá na casa de 1500 volts, vai gerar um feixe de luz, que ele vai ser composto por cargas elétricas, que vão sair do cátodo, como eu disse para vocês, que é o polo negativo, em direção ao ânodo, que é o polo positivo. Beleza? Através desse experimento aí, Joseph John Thomson, ele chegou à conclusão de que os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão e seus elétrons eles seriam arrancados e direcionados para a placa positiva. Então, Thomson descobriu que existiam partículas negativas que compunham a matéria. Ele conseguiu provar que Dalton estava errado, porque o átomo ele era divisível, visto que ele conseguiu encontrar ali carga negativa no átomo, certo? Que essas cargas negativas elas são chamadas de elétrons. E dado que o átomo é neutro, pessoal, Thomson pensou também que deviam existir ali no átomo cargas positivas, certo? Assim, em 1898, ele propôs o seguinte: o átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, ela não é maciça, incrustada de elétrons, que são negativos. Desse modo que a carga total é nula, certo, pessoal? Então, a carga total do átomo ela é nula. Por que é nula? Porque a quantidade de carga negativa ela é igual à quantidade de carga positiva, certo? Então, turma, aqui tem a representação para o modelo atômico de Thomson. Observe que no centro há as cargas positivas e incrustado nesse centro há as cargas negativas. Tranquilo? Então, esse aqui é a representação para o modelo atômico de Thomson. Agora falamos sobre o modelo atômico de Rutherford, que foi proposto em 1911. Ele foi proposto por um físico, que era o Ernest Rutherford. Como que ele fez um experimento para desenvolver o seu modelo atômico? Simples, pessoal. Primeira coisa, ele pegou um bloco de chumbo e dentro desse bloco de chumbo ele colocou ali uma amostra de polônio. O polônio, turma, é um material radioativo, ou seja, ele vai estar emitindo ali radiação, certo? No caso do polônio, ele vai estar emitindo partículas alfa. Professor, não faço a mínima ideia do que seja partículas alfa.
Então, turma, eu vou dizer para vocês que essas partículas alfa são partículas com cargas positivas, certo? Então, ó, colocou dentro de um bloco de chumbo uma amostra de polônio. Essa amostra de polônio, ela emitia partículas alfa, certo? Então, o que Rutherford fez? Ele fez um buraquinho nesse bloco de chumbo para que essas partículas alfa saíssem para algum lugar, certo? Então ele construiu esse aparato aqui, pessoal, ó, onde colocou ali no centro uma lâmina de ouro, certo? Então ele mirou o orifício que ele tinha construído aqui nesse bloco para essa placa de ouro, certo? E o que ele observou? Ele observou, pessoal, que algumas partículas alfa atravessavam essa lâmina de ouro, beleza? E outras eram refletidas. Estão vendo? Então, ó, aqui tem uma representação mais interna, como se tivesse feito um zoom do que estava acontecendo ali, ó. Observe que há uma quantidade de partículas alfa que atravessam a lâmina, certo? E outras partículas que são refletidas quando chocam com os átomos de ouro, beleza? Então, o que Rutherford constatou? Ele notou que a maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina. Elas não desviavam nem retrocediam, certo? E algumas partículas alfa, elas desviavam e muito poucas retrocediam, beleza? Com isso, Rutherford ele concluiu o contrário que Dalton pensava, que o átomo ele não poderia ser maciço. Então, ele disse que o núcleo do átomo ele era muito pequeno, ele era denso e ele era positivo, certo? Por que ele concluiu isso? Ele concluiu, pessoal, que o núcleo do átomo era positivo. Por quê? Porque quando bombardeava a placa de ouro com essas partículas alfa, que são partículas positivas, algumas elas eram refletidas de volta, certo? Algumas retrocediam, certo? Então, quando duas cargas positivas se chocam, elas tendem a se repelir. Então, por isso que ele concluiu que o núcleo ele era positivo, muito pequeno e denso, beleza? Na verdade, falta falar uma coisa aqui. Ele observou que muitas partículas alfa atravessavam a lâmina. Então, o núcleo ele deveria ser muito pequeno, né? Se o núcleo fosse grande, muitas partículas seriam refletidas, beleza? Então, o modelo atômico de Rutherford ele é semelhante a um sistema planetário, onde o Sol ali ele seria o núcleo positivo e o que estaria girando em torno desse núcleo? Seriam os elétrons, tá certo? Aqui é a representação para o modelo atômico de Rutherford. Então, turma, em 1932, um cientista chamado Chadwick, ele identificou uma terceira partícula subatômica, que era o nêutron. Dessa forma aí, o modelo atômico de Rutherford, ele passou a ter nêutrons no núcleo, junto com os prótons, ficando aqui da seguinte maneira, ó. No núcleo haviam ali os prótons e os nêutrons. Lembrando que os prótons são partículas com cargas positivas, certo? Os nêutrons são partículas sem carga, certo? Então, eles são neutros. E orbitando o núcleo havia os elétrons. Agora, pessoal, nós veremos o último modelo atômico dessa aula, que é o modelo atômico de Bohr. Niels Bohr, pessoal, ele iniciou seus experimentos considerando que o gás ele emitia luz quando uma corrente elétrica atravessava ele, certo? Então, ó, tem um gás, atravessou a corrente elétrica através desse gás, ele emite luz, beleza? Depois, Bohr também acreditava que os elétrons eles estavam distribuídos ao redor do núcleo do átomo, certo? E ele acreditava, pessoal, que essas camadas, essas órbitas onde estavam os elétrons, elas tinham ali uma quantidade de energia associada.
essa quantidade de energia, ela era mínima, certo? Então, o elétron ele ficava girando ali na sua órbita, onde havia uma menor energia possível. Então, turma, por exemplo, um elétron que estava girando ali numa camada mais próxima do núcleo, ele tinha uma certa quantidade de energia. Um elétron que estava circulando em uma camada depois dessa camada mais próxima do núcleo, ele teria outra energia associada ali, beleza? E essa energia que o elétron estava girando em torno do núcleo ali, essa energia ela seria mínima para ele estar naquele ponto. Bohr ele revelou que quando todos os elétrons dos átomos estão se movimentando em seus respectivos níveis de menor energia, o átomo ele está no seu estado fundamental, certo? Então, se o elétron estiver girando ali em torno da sua camada de menor energia, então o átomo ele está no seu estado fundamental, que é o estado mais estável, beleza? Mas o elétron ele pode receber fótons. Então, primeira coisa é explicar o que é fótons. Fótons, pessoal, são partículas que compõem a luz e elas podem ser consideradas ali pequenos pacotes que transportam energias contidas nas radiações eletromagnéticas. Então, turma, para resumir isso, a gente considera fóton como energia, beleza? Então, se o elétron ele receber energia, ele vai saltar. Como assim, professor? Pessoal, o elétron ele vai saltar para um outro nível de energia, para um nível de maior energia, para uma camada mais externa, certo? Quando o elétron faz isso, a gente chama esse estado de estado ativado ou estado excitado, certo? Se a gente quer fazer uma excitação eletrônica, a gente fornece energia para o elétron e ele salta para uma camada mais externa. Para qual camada ele vai saltar vai depender da quantidade de energia que ele vai estar recebendo. Ele fica instável, pessoal. O elétron ele vai querer retornar para sua posição original. Então ele vai retornar e quando ele retorna, ele libera uma quantidade de energia. Beleza? Ai, professor, não entendi absolutamente nada do que o senhor falou. Então, vamos entender melhor isso através de uma representação. Beleza, turma? Imagina que aqui tem o núcleo. No núcleo vai ter o quê? Vai ter os prótons e vão ter os nêutrons. Beleza, professor. Isso eu sei. E nas camadas, e ao redor do núcleo, vai ter então os elétrons que vão estar ali girando ao redor do núcleo. Certo? E esses elétrons eles têm diferentes níveis de energia. Por exemplo, um elétron que está girando nessa camada aqui, ele tem uma quantidade de energia. Um elétron que gira nessa outra camada aqui, ele tem outra quantidade de energia. E a quantidade de energia que esse elétron tem nessa camada, ela é mínima para ele estar girando aqui, certo? Então, esse elétron ele não conseguiria girar mais próximo do núcleo normalmente, certo? E esse elétron aqui, pessoal, um elétron que estivesse nessa camada aqui, na verdade, ele vai girar com uma energia que ela é mínima, certo? Então, ele não vai conseguir girar, né, orbitar nessa camada aqui, certo? Um elétron que estiver orbitando essa camada, ele vai orbitar só essa, certo? Ele não consegue avançar para uma camada mais interna. Porém, turma, o elétron que está nessa camada ou nessa, eles podem saltar para camadas mais externas, certo? Como que eles vão saltar para camadas mais externas? Vai precisar receber fótons, vai precisar receber então energia. Quando um elétron ele recebe energia, ele salta para uma camada mais externa, certo? Ó, observe que esse elétron está na camada mais interna. Então, ó, recebeu fótons, ele salta para a camada mais externa. Esse estado aí, ele é chamado de estado excitado. Enquanto esse estado aqui original, quando o elétron está orbitando naturalmente essa camada, ele é chamado de estado fundamental. Beleza?
Então, ó, o elétron recebeu fótons, ele saltou para uma camada mais externa. Então, teve-se ali o estado excitado, certo? Porém, esse estado excitado, ele é instável. O elétron ele não pode ficar orbitando essa camada aí por muito tempo. Então, ele vai pegar e vai retornar para o seu estado fundamental. Quando o átomo ele retorna para o seu estado fundamental, para a sua órbita de origem, o que vai acontecer? Vai ter ali a liberação de energia, ok? Um jeito de observar essa liberação de energia, pessoal, é através do teste de chama. O que é o teste de chama? O teste de chama, pessoal, pega o bico de Bunsen, que é esse aparato aqui, ó, e ele forma ali uma chama, certo? Porque aqui, ó, tem um gás que entra aqui, então você liga, vai estar formando uma chama. Aí quando você pega, por exemplo, o cobre e coloca nessa chama, vai ter ali a formação de uma coloração esverdeada. Quando a gente pega o lítio e faz o teste de chama com lítio, a gente observa que tem uma coloração rosa sendo formada ali. E quando a gente pega o sódio e também faz esse teste de chama, coloca o sódio em uma chama, a gente vai observar que vai ter a formação ali de uma coloração amarelada, alaranjada. Então, por que isso acontece? Isso acontece, turma, porque houve diferentes energias liberadas quando o elétron retornou para o seu estado fundamental. Então, a energia liberada pelo elétron no cobre, quando ele retornou para o seu estado fundamental, era um valor. Quando a energia liberada pelo elétron do lítio voltando para o seu estado fundamental era outro valor. E para o lítio também, para o sódio, na verdade, era outro valor. Então, cada valor de energia forma uma diferente coloração. Tranquilo? Agora com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET volume 1 e qualquer dúvida que surgir, peço que vocês me mandem mensagem. Pode mandar mensagem lá no nosso grupo e pode mandar mensagem no WhatsApp, no privado, beleza? Então, até a próxima e valeu!